Ok, vamos lá. Então, o terceiro exemplo aqui do nosso laboratório é o arquivo tem incremento base, tá? E ele justamente, apresenta aqui a necessidade do synchronize como um mecanismo de sincronização por exclusão mútua. Então, é um exemplo também bastante simples, só para a gente, introduzir aqui mesmo o seu uso, tá? Eu tenho aqui uma classe, eu uso exatamente aquele exemplo que eu mostrei lá quando eu mostrei condição de corrida em C, que é ter uma variável compartilhada que eu faço somatórios, né, incrementos nessa variável, e aí, coloco várias threads fazendo incremento nessa variável, e aí sem exclusão mútua eu tenho condição de corrida e vejo o resultado incorreto no final, com exclusão mútua eu tenho a garantia do resultado correto no final. Então, em Java, como tudo tem que ser classe, né, seguindo aqui um pouco a sintaxe e a regra aqui de Java, o que que eu fiz? Eu criei uma classe chamada S, tudo muito simplório aqui, S maiúsculo, que tem uma variável interna R, um atributo interno R, esse atributo é começado com 0, e aí essa minha classe oferece dois métodos, essa parte em azul eu vou te explicar depois, né, ela oferece dois métodos, um método que simplesmente incrementa de 1 esse meu atributo, e um método que retorna esse atributo. Então, um inc e um get, né? Como se fosse um set, mas ao invés de ser um set alguma coisa, é um inc e incrementa sempre de 1, tá? Reproduz exatamente aquele exemplo que eu tinha, quase exatamente aquele exemplo que eu tinha lá em C. E aí eu tenho uma classe, aí eu estou usando aqui a segunda forma que a gente viu de implementar a concorrência, uma classe que eu chamei de T, grandão, que estende thread, onde vai estar o meu objeto run, que é o que as minhas threads vão implementar. Então, para que haja o compartilhamento dessa minha variável, né, essa classe aqui, tesão, ela vai receber como argumento o identificador, ela tem aqui como atributos, né, o identificador da thread e uma instância da classe S, que tem os métodos lá de incremento de R, tá? Então, estou só fazendo aqui o construtor que inicializa essas duas coisas, e o conteúdo aqui, o que que as threads fazem? Um loop, aqui eu estou fazendo um loop de 100.000 vezes, e aí a thread vai lá naquele objeto S e chama o método inc, tá? Então, this, porque é um atributo dessa classe, então esse S, e o S é uma instância lá da classe que eu defini acima, chama o método inc. Então, eu vou estar incrementando aqui de 1 100.000 vezes, né, esse meu objeto. É a classe principal, que tem o método main, eu defino aqui n igual a 2, eu vou criar duas threads, crio aqui o meu vetor de threads, né, com duas posições, aí eu crio uma instância de S, e aí eu vou compartilhar essa instância com as minhas threads, exatamente para eu ter esse compartilhamento, como se fosse uma variável global, crio uma instância e compartilho essa instância, né, ou seja, aí o que que eu estou fazendo? Criando as threads, né, estou dando um new na classe T, que herda de thread, que estendeu o thread, passando como argumento o identificador I, o I que vai funcionar como identificador da thread, então a thread 0 e a thread 1, e o S, que é a instância dessa classe que eu estou compartilhando, onde eu faço os meus incrementos. Então, criei as minhas threads, faço o start dessas threads, e no final tem um join para esperar elas terminarem, e aí imprimir o valor final, que ficou nessa minha variável usando o método get. Então, eu vou usar o método inc várias vezes, e o método get de uma vez só, aqui na função main, depois que as threads terminaram, tá? Da forma como eu estou fazendo aqui, eu não estou garantindo exclusão mútua, portanto, eu tenho condição de corrida, uma vez que eu passei a mesma instância, uma única instância de S para as minhas duas threads, e aí elas podem, de forma ao mesmo tempo, executando ao mesmo tempo, por exemplo, chamar essa função inc e acessar e fazer esse incremento ao mesmo tempo. E eu tenho a mesmíssima situação que a gente falou, deu o exemplo lá anterior em C, em que eu posso, fazendo o incremento ao mesmo tempo, elas podem chegar, ler o valor atual de R, e incrementar sobre esse valor sem ver o incremento que a outra thread está fazendo. E aí, se eu tenho duas threads, cada uma fazendo um loop de 100.000 vezes, essa minha variável R deveria terminar com o valor 200.000, mas ela pode terminar com um valor menor, porque eu vou ter perdido incrementos em função da minha condição de corrida, tá? Então, se eu executar aqui, a gente vai ver essa situação. Vamos lá, vou fazer o Java C de T, incremento base, gero os meus ponto .class,
2.class, né, incremento base, 3, aliás, porque eu tenho uma classe S do meu recurso, a classe T, que estende classe thread e tem o método run, que as threads vão executar, a classe S, que vai ter o recurso que eu vou compartilhar, e a classe, o arquivo com a função main. E aí eu vou, então, vou chamar Java GT incremento base, tá? E aí vou fazer aqui mais uma execução. Fazer mais uma, tá? E então a gente vê, thread 1 iniciou, thread 0, elas terminaram, o valor de S está sempre impresso no final, porque eu estou fazendo join, né? Então estou imprimindo sempre o valor que terminou. As duas fizeram um loop de 100 mil e chamaram o incremento, e o resultado que eu tenho aqui é 191 mil, aqui eu tenho 126 mil alguma coisa, 122 mil alguma coisa, 188 mil alguma coisa. Quer dizer, em nenhuma delas eu cheguei com o resultado correto esperado, que era de 200 mil. Eu perdi incrementos porque eu tenho condição de corrida, tá? Para eu resolver a condição de corrida, como a gente viu, eu tenho que fazer exclusão mútua. Então, exclusão mútua aqui em Java é colocar synchronize. Se eu coloco synchronize no método inc, então eu vou comentar essa versão anterior e descomentar a nova versão, que corrige o problema de condição de corrida, e aí, opa, faltou aqui. Então, como a gente falou, né, o synchronize na assinatura do método faz com que eu não possa, se eu passo uma mesma instância dessa classe para duas threads, eu nunca vou poder ter duas delas executando esse mesmo método ao mesmo tempo. Mais do que isso, eu também não vou deixar ninguém executar get se alguém estiver executando inc. Isso é razoável aqui, porque se alguém estiver no meio da atualização, não faz muito sentido eu usar o get, o ideal é esperar usar o get ou antes de fazer o incremento ou depois do incremento, para eu ter certeza que eu estou pegando no estado. Eu vou pegar um valor atual, mas um valor que está sendo mexido, está sendo prestes a ser alterado. E na maioria das vezes o ideal é que eu espere essa alteração, então faz sentido eu sincronizar o get também, e aí eu vou ter uma exclusividade total. Alguém está executando o inc, alguém está executando o get, nunca duas threads executando nenhum desses métodos ao mesmo tempo. Tá? O restante lá continua igual, não mexe em nada, porque o synchronize na frente não implica nenhuma modificação na forma como eu chamo o inc, nem o get. Eu continuo chamando igual. O synchronize na frente vai só impedir que mais de um fluxo de execução execute ao mesmo tempo, vai fazer com que essa minha classe, que é a classe S, que implementa esse meu recurso, que eu estou compartilhando lá com as minhas threads, se torne uma thread safe. Essa é uma classe com propriedade thread safe, porque eu passo a garantir que quando ela é chamada por mais de uma thread, uma mesma instância dessa classe, chamada por mais de uma thread, tudo funciona corretamente. Vamos ver. Eu vou chamar o JavaC de novo. E chamar o Java. Vou executar várias vezes. Mais uma, tá? E agora a gente está vendo sempre o valor 200 mil. Claro que aqui com overhead, né? Se a gente aumentar esse número, a gente consegue perceber claramente o seu overhead na hora que a gente executa, ver que ele dá uma paradinha assim na execução, que no outro caso a gente não tem, né? Ele executa muito mais rápido. Aqui ele dá uma parada à medida que se eu aumentar aqui, né? Quer dizer, não vi muito isso aqui, mas se eu aumento esse valor, eu começo a perceber, justamente porque eu estou sequencializando aquele trecho, tem um custo ali, né? De você estar colocando a sincronização nessas chamadas, tá? Então, é isso. Então, basicamente, esse exemplo para mostrar como é que a gente faz a exclusão mútua em Java. Na sequência do roteiro, vocês vão seguir o roteiro vai ter mais um exercício, que é o exercício que vocês vão implementar, é basicamente um exercício inicial, não é complicado, assim como a gente fez lá no início de C, um exercício onde eu tenho uma base de uma entrada, eu vou fazer a soma de dois vetores, então é só fazer com que, ao invés de fazer isso sequencial, eu faça concorrente, usando aqui, basicamente, o que a gente viu aqui no início, de usar estender a classe thread, não vai ter necessidade, em princípio não tem necessidade de sincronização, é aquele tipo de problema que a gente divide o dado entre as threads e elas não precisam acessar o mesmo dado, então é tranquilo, é mais mesmo só para a gente poder fazer essa revisão aqui de Java, para quem precisar, e ter esse primeiro contato de criar um programa concorrente, tá bom? Na semana que vem a gente vai explorar mais
a fundo, então, com um outro problema, um pouquinho mais sofisticado, obviamente, algum padrão dos que a gente viu, né, onde a gente vai, aí sim, vai ter a necessidade de usar o Synchronize, de usar o Wait, de usar Notify. Então, aproveitem bem esse exercício, esse lab, para dar essa revisão de Java e entender esse procedimento básico de transformar um código Java em código concorrente, e aí na semana que vem vocês já estão aquecidos, né, e preparados para fazer um exercício um pouquinho mais complexo, tá bom? Qualquer dúvida, não hesitem em chamar a professora, ok? Abraço, gente, tchau, tchau, obrigada.